270. Continuamos alegremente a nossa caminhada a caminho das 300 conversas. Como eu tinha dito no final do último episódio, íamos passar da Hungria para a Grécia. E agora que estamos na Grécia, vamos falar de uma cita. Uma cita que, quando nós ouvimos falar de cita, pensamos na nossa trepadeira azul, e esta é da família. Mas eu não vou ficar aqui a falar sozinho, que isto assim não tem piada, portanto, dou as boas-vindas aqui ao Zé Sousa. Olá. Olá, Gonçalo, tudo bem? Bem que podias ficar. Não, é mais giro assim em entrevista. Pois é, então, esta cita tem um nome que eu nem sei muito bem como é que isto se lê. Neumayer? Sim, cita Neumayer. Sabes que isto foi, que eu me recorde, foi um dos primeiros nomes que eu me apercebi quando estava a folhear o meu guia do Peterson, do Roger Peterson, que foi o meu primeiro guia de aves, que era em francês. Eu, na altura, não conhecia muito bem os nomes científicos, não ligava muito, só mais tarde é que os aprendi. Mas ia olhando e havia alguns nomes que eu percebia, porque são assim meio latinizados, outros não são tão óbvios, mas depois apareciam estas coisas com o Neumayer, que ainda por cima com o Y, e havia outra cita, que é uma cita que há na Córcega, que é a cita Whitehead, e eu pensei, espera lá, mas estes nomes não são nada latinos, isto são assim uns nomes europeus que foram assim depois encaixados aqui nos nomes científicos, mas Neumayer e Whitehead claramente são nomes de pessoas. Eu na altura ainda não percebia muito nomes científicos, mas fiz esta associação e lembro-me que as duas citas, a Neumayer e a Whitehead, foram duas espécies que me chamaram a atenção por causa disto. Ora bem, a cita Neumayer, que é a espécie de que nós vamos falar hoje, que em português se chama trepadeira rupestre, é uma parente próxima da nossa trepadeira azul, da cita europeia, que é a única cita que nós temos em Portugal, e esta cita ocorre no leste da Europa. No leste, aliás, no sueste, porque o leste às vezes inclui países mais a norte. Neste caso é no sueste, que é ali nos Balcãs, na costa do Adriático, na Grécia, e depois estende-se para leste pela Anatólia e desce por um lado até Israel e Síria, e por outro lado estende-se para leste até ao Cáucaso e ao Irão e ao norte do Iraque. Portanto, a distribuição, grosso modo, é Balcãs e Médio Oriente, podemos pôr assim desta forma resumida, e Cáucaso. E Esta é então... Sim, diz. este nome Neumayer, se isto eventualmente evoca uma pessoa de acordo com as regras, não deveria terminar ou em I ou qualquer coisa assim do género? Essa é uma excelente questão. Este nome evoca Franz Josef Neumayer, que foi um professor austríaco que era naturalista e era negociante de aves e era um colecionador, portanto, que ia recolher material e que andou a fazer pesquisas na Dalmácia. A Dalmácia pertence à atual Croácia, portanto, fica ali na costa do Mar Adriático, e foi nesta zona, na Dalmácia, que a espécie foi registada pela primeira vez e foi descrita por um senhor chamado Michaelis, Carl Michaelis, que por acaso é a pessoa que é homenageada com a nossa gaivota de patas amarelas, que é a Lares Michaelis. Portanto, isto depois eles vão se homenageando uns aos outros. O Michaelis descreveu esta trepadeira, o exemplar tipo, o espécime tipo foi recolhido na Dalmácia, e então ele homenageou o Neumayer. Essa questão do I é uma excelente questão. E eu, quando estava a preparar esta conversa, estava exatamente a olhar para o nome e pensei o mesmo que tu. Isto é Neumayer, isto é um epónimo, portanto é um patronímico, isto devia ter cá um I, devia ser Neumaieri. E eu fui procurar, pensei, como é que eu vou esclarecer esta dúvida? Fui procurar no Bird Forum, que é um fórum inglês de ornitologia, talvez o maior fórum europeu desta temática, e tem lá uma sala, um subfórum sobre taxonomia e etimologia dos nomes,
e eu procurei, já lá havia um tópico para aí com 2 ou 3 anos em que alguém precisamente questionava o mesmo, tinha a mesma dúvida. Efetivamente, houve algumas pessoas que começaram a escrever Neumayeri, mas o nome original foi referido como Neumayer, e muitas vezes os nomes originais são mantidos, mesmo que a grafia às vezes não esteja totalmente correta. Os nomes originais não são alterados, exceto quando, por exemplo, há a necessidade de fazer uma concordância de género, porque o género mudou de masculino para feminino e é preciso ali ajustar pelas regras gramaticais, mas de resto eles não são alterados. E, portanto, embora algumas pessoas mais tarde tenham escrito Neumayeri, mas em rigor deve-se escrever Neumayer porque foi assim que ele ficou registado originalmente. Sabes que há alguns casos curiosos desta história da grafia não ser correta e ficar assim registada. Há um caso que eu acho muito engraçado, que é um par de abelharucos. Um par de abelharucos que existe em África. Quando eu digo um par, estou a falar de duas espécies. Um é o abelharuco de garganta vermelha, que é o Merops bullocky, e bullocky é escrito só com um L. Bullocky. Só que é uma homenagem a William Bullock, com 2 L's. E há um outro que também é de homenagem a ele, que é o Bullocoides. Mas esse Bullocoides já tem 2 L's. Só que o Bullocky, quando foi registado o nome, talvez por desconhecimento da pessoa que estava a fazer a descrição do nome, ou apenas por um lapso, registou só com um L e assim ficou até hoje. Apesar do nome do homenageado ter 2 L's. Portanto, eu penso que aqui no Neumayer, ou por desconhecimento das regras do latim, ou por qualquer outro lapso, não foi posto o I e ficou cita Neumayer. Mas eu concordo contigo, eu tive exatamente a mesma dúvida. Mas essas regras não foram propriamente definidas pelo pai da taxonomia por Linneu, ou foram? Não. Aliás, há alguns É nomes. possível que as regras tenham surgido já depois da espécie ter sido batizada, digamos assim. Repara, quando o Linneu aparece, nem sequer foi o Linneu que teve a ideia de usar nomes latinos para as aves, porque já havia, por exemplo, o Ulisse Aldrovandi, que era um naturalista italiano do século, salvo erro, XVI, ou início de XVII, que já usava nomes científicos, só que não eram binomiais, às vezes era com 4 palavras, por exemplo, e havia outros autores do século XVII que também usavam. O Linneu criou a estrutura de fazer género-espécie, né? E lá com as ordens e com as classes, etc. Mas as regras no tempo do Linneu não eram tão rígidas como são hoje. E repara que depois o Linneu começou a criar nomes para as espécies, mas na altura não havia nenhuma comissão para pôr ordem naquilo, e depois começou muita gente a usar nomes repetidos para espécies diferentes e às vezes cada um escrevia à sua maneira, ou então as mesmas espécies eram descritas com vários nomes, e até meio do século XIX aquilo foi assim um bocado uma rebaldaria, até aparecer o código de Strickland que tentou pôr um bocado de ordem naquilo. Isso seria um assunto para uma outra conversa. Mas há alguns nomes que mudaram ligeiramente por certas regras da grafia. Por exemplo, eu lembro-me que a Águia Real, nos meus livros mais antigos, aparece com máquila crisaetus e tem um trema no A ou no E, aparecia lá com os tremas, e algumas tinham hífanes, e que agora deixaram de ter hífanes, mas isso tem a ver com regras gramaticais. E há uma comissão que é a IZCN, que é a comissão ICZN, Comissão Internacional para a Nomenclatura Zoológica, que hoje em dia define essas regras, mas isso são coisas mais recentes. Portanto, houve ali alguma tentativa de regular a forma como estes nomes eram escritos, porque muitas dessas palavras, como é o caso de Neumayer, isto não é latim. Isto é um nome austríaco, não é? Um nome do século. Isto era austríaco e isto diz-se em alemão Neumayer. Nós estamos a latinizar isto tudo, como nós sabemos, há uma série de outros nomes, e não são só nomes de pessoas, às vezes são nomes de regiões, que não são latinos e que acabam por ser latinizados. E quando são latinizados, tem que se tentar adaptar à grafia latina palavras que nunca foram latinas na vida. E, portanto, há aqui algumas coisas que têm que ser reguladas. Agora, tanto quanto eu sei, e há aqui aspectos históricos que me podem estar a escapar, teria que se investigar mais, mas alguns nomes que foram feitos no tempo do Linneu e nas décadas seguintes não havia umas regras tão rígidas e, portanto, se calhar, se fosse hoje, se calhar
esta espécie, se fosse descrita hoje, tinha que levar lá o I, tinha que ser Cita Neumayeri. Mas como foi em 1830, olha, ficou assim. É o que me parece que se passou, a menos que me esteja aqui a escapar algum detalhe, mas das pesquisas que eu fiz, acho que é isto. Ok, vamos voltar então aqui à vizinha que nos traz cá. Esta ave, apesar de ser extremamente parecida com a nossa trepadeira azul, eh, a nossa trepa árvores e a Neumayer trepa pedras. Exatamente. Ela chama-se trepadeira rupestre e, como o seu nome indica, ela vive nas rochas. Vive nas rochas, o habitat é zonas com rochedos, tipicamente, portanto, em costas com rocha ou faces rochosas assim expostas, mas às vezes também vem para o pé das habitações e pode, inclusivamente, eu encontrei uma referência muito engraçada no Birds of Western Palearctic, que ela até pode construir os seus ninhos em casas habitadas, mesmo por cima da porta de entrada. Portanto, e eu lembro-me que, além de ter visto esta espécie na Grécia em 1990, que já lá vamos, mas eu, em ocasiões posteriores, eu observei na Turquia, porque ela é muito comum na Turquia, e na Turquia cheguei a passar lá numas aldeias das montanhas e vi trepadeira rupestre nos telhados, ou nas antenas, ou nas chaminés, ou o que era, por cima das casas. Portanto, elas aproximam-se de habitações, tal como acontece com, enfim, com os pardais, com os rabi-ruivos. Olha, os rabi-ruivos pretos são um bom exemplo. São uma espécie que originalmente era uma espécie das rochas e que depois se habituou a explorar as habitações humanas. Eu acho que foi isto também que terá acontecido com a trepadeira rupestre. Os ninhos também, como a nossa se calhar faz mais os ninhos em árvores e outras coisas do género, mas usa lama e outras coisas desse género para controlar, digamos assim, o tamanho do orifício de acesso ao ninho. Esta também faz o mesmo, não é? Só que em rochas. Uh, não, é um bocado diferente, porque a nossa trepadeira azul faz ninhos em cavidades, como é sabido. Essencialmente cavidades de árvores, penso que também pode usar caixas de ninho e depois fecha um bocadinho o orifício de entrada. Esta não, esta constrói um ninho mesmo, que é uma estrutura em forma de frasco, imaginam daqueles frascos assim com a parte do depósito mais largo e depois um gargalo mais estreito, portanto, um ninho em forma de frasco, feito de lama, excrementos animais, pelos, resina de plantas, etc., e que é construído contra as rochas. Ou seja, em vez de usar uma cavidade natural, ela constrói uma estrutura em forma de frasco que depois tem um túnel de entrada que pode ser até 10 centímetros de comprimento. Só que, ao contrário de ser um túnel que sai para o lado ao longo da rocha, como acontece, por exemplo, com o ninho das andorinhas ruivas, né, da Cecropis rufula, neste caso o túnel sai para fora da rocha. Portanto, imagina um frasco que tem a base junto à rocha e o túnel, junto à rocha e o túnel a sair para fora. Portanto, ela constrói mesmo um ninho feito destes materiais. E vi uma referência qualquer que ela decora as zonas da entrada do ninho. Sim, eu penso que, portanto, ela mistura a lama, por vezes com material vegetal, podem ser bagas, podem ser asas de insetos, podem ser penas de outras aves, podem ser aqueles regurgitos, portanto, as egagrópilas das rapinas, e pensa-se que alguns destes elementos são importantes para ajudarem a fixar, portanto, são usados um bocado como cola, não é? Como fixante daquele material que elas usam. Portanto, elas vão procurando diferentes tipos de materiais para aquela estrutura ficar mais ou menos rígida. Se é apenas decorativo ou se é usado realmente como fixador, eu não sei, mas eu diria que é talvez mais como fixador. E a tua experiência de ver esta espécie, como é que foi? Ora bem, eu na altura já levava comigo um livro que eu creio que já referi numa conversa anterior, que era o livro Where to Watch Birds in Europe, da autoria de um senhor inglês que faleceu há uns 15 anos, chamado John Gooders, que foi
um autor que publicou primeiro um livro que explicava onde é que se via aves em Inglaterra e depois um outro que era Where to Watch Birds in Europe, que já falava da Europa toda. Eu achei o livro interessante e como eu já andava a fazer uns interrails pela Europa, arranjei o livro e levei o livro comigo. E como queria ir à Grécia, andei a ver que sítios é que eu podia visitar na Grécia, tal como fiz na Hungria e noutros países, que sítios é que eu podia ir de comboio, porque eu ia de comboio com o Interrail, eu não tinha carro. E na Grécia havia 2 ou 3 sítios engraçados que tinham comboio, que alguns hei de falar mais tarde, mas havia um sítio que me interessou muito, que até é um sítio extremamente conhecido, mais pelo património arqueológico, que é o sítio de Delfos, onde estava o famoso oráculo de Delfos, não é? Que é lá assim um monte de ruínas e um anfiteatro lá nas encostas de uma montanha, um sítio absolutamente espetacular, e que também era referido no livro como sendo um sítio interessante para ver aves. Só que tinha um problema, não tinha comboio. Aquilo tinha que se ir até uma estação, se a memória não me falha, chamava-se Larissa, e depois tinha que se apanhar um autocarro para aí 1 hora de viagem. E eu ia com o meu amigo João Braga, mas eu mostrei-lhe o livro, ele também gostava de ver aves, e disse, pá, acho que devíamos ir até Delfos, porque aquilo em Delfos tem lá, o sítio é giro e tem umas aves engraçadas, e realmente valeu a pena, porque em Delfos tivemos 3 espécies novas, esta é apenas a primeira. Portanto, nós fomos até Delfos, ficámos lá a acampar, perto das ruínas, e, entretanto, visitámos as ruínas, e nas ruínas, aquilo são umas, imagina assim umas ruínas, tipo aquelas ruínas romanas, só que neste caso eram gregas, né? Mas assim nas encostas de uma montanha, com grandes escarpas por cima, portanto a paisagem é fabulosa, estás ali a passear no meio das ruínas e tens trepadeiras rupestres por todo lado ali a picar nas ruínas, né? Eu achei bastante piada, portanto, as circunstâncias da observação, quer pelo local em si, quer pela proximidade às aves, foi uma observação particularmente engraçada. Depois disso, já observei, como disse, a espécie na Turquia, em pelo menos mais 1 ou 2 ocasiões. Não vi mais vezes porque isto é uma espécie do leste, mas é bastante comum nessa parte da Europa. Esta espécie, por acaso, eu também achei curioso, porque, pelos vistos, citas ainda há umas quantas assim pelo mundo fora. Quando nós olhamos, de facto, para a distribuição desta espécie, ela aparece, portanto, no leste da Europa, sul, sudeste da Europa, não é? Por aí fora, Turquia. Um, mas depois acho que ainda há outra cita a continuar por aí fora na distribuição, não é? Tocaste num aspecto interessante. O género cita, portanto, que reúne, enfim, o que nós chamamos, podemos dizer genericamente as trepadeiras azuis, embora elas não sejam todas das mesmas cores, mas vamos assim, por simplificação, dizer que são trepadeiras azuis, estão na família Citidae, são 29 espécies, são bastantes, distribuem-se essencialmente pelo hemisfério norte. Portanto, estão presentes na América do Norte, desde o Canadá e do Alasca até ao México, depois estão presentes na Europa, no Norte da África, e por uma grande parte da Ásia, Médio Oriente, Rússia, China, Cazaquistão, e descem até à Indonésia e à Malásia. É possível que entrem marginalmente no hemisfério sul, mas será muito marginal. Portanto, isto é uma família do hemisfério norte. São 29 espécies, e destas 29, há 4 citas na Europa. Okay? 4. É a nossa trepadeira azul, que é a cita europeia, é a trepadeira rupestre, que estamos a falar hoje, que é a cita Neumayer. Depois tem a terceira, eu também já falei há pouco, também tem um nome curioso, que é o nome de uma pessoa que foi latinizado, que é a cita Whitehead. Esta tem o i no fim, mas vem claramente de um nome de alguém chamado Whitehead, que é a trepadeira corsa. Esta é endémica da ilha da Córcega, que é uma ilha que pertence à França, que fica no Mediterrâneo. E a quarta é a cita Kruperi, que também é um epónimo, também é um patronímico que deriva de um nome chamado Kruper, que é a trepadeira turca. Esta trepadeira ocorre sobretudo na Turquia, mas ocorre numa ilha da Grécia, apenas numa que é na ilha de Lesbos, que fica encostada à Turquia, portanto ali no mar Egeu, e essa é a quarta cita da Europa. Mas se nós considerarmos o Paleártico Ocidental, que é a nossa região biogeográfica, ainda temos mais 2. Temos a cita Tefronota, que é a trepadeira persa, que ocorre na Turquia e no Irão, que é parecida com. Também tem hábitos rupestres, mas tem uma distribuição mais oriental. Essa já não vem à Europa, é só no leste da Turquia e no Irão. E depois temos uma sexta no Paleártico Ocidental, que é a trepadeira argelina,
que é a Cita ledanti, que acho que é, em termos taxonómicos, é bastante próxima da Cita canadensis, que é uma que há no Canadá, que tu deves ter visto quando lá estiveste, e a trepadeira argelina é endémica lá de uma região montanhosa no norte da Argélia. Portanto, é um endemismo argelino. Portanto, recapitulando, temos 4 na Europa, que é a trepadeira azul, Cita europeia, a trepadeira rupestre, Cita Neumayer, a trepadeira corsa, Cita whiteheadi, que eu nunca vi porque eu nunca fui à Córcega, e a trepadeira turca, que é a Cita cruperi, que ocorre na ilha grega de Lesbos, mas ocorre na Turquia. Eu esta vi quando estive na Turquia, na parte da Anatólia. E depois há mais duas no Paleártico Ocidental, mas na Europa, que é a Cita tefronota, que é a trepadeira persa, e a Cita ledanti, que é a trepadeira argelina. Portanto, ainda são aqui na Europa e nas regiões adjacentes, ainda temos uma boa variedade de citas, como podes ver. Eu tenho uma vaga ideia de ter lido aqui um aspecto curioso, precisamente por causa da questão das espécies diferentes, nomeadamente, portanto, esta Western and Eastern Rock Nuthatch, como os ingleses lhes chamam, que as zonas, a área de distribuição sobrepõe-se ligeiramente e que nas zonas de sobreposição é onde as espécies se tornam mais distintas. Ou seja, fora das zonas de distribuição, as características das aves são mais parecidas do que nessa zona de sobreposição. É possível porque o que acontece é que nas zonas de sobreposição elas provavelmente evitam-se e como se evitam, isso conduziu a uma maior diferenciação. Há outros pares de espécie que acontece o contrário, em que nas zonas de contacto há hibridação. E nesse caso aparecem-te indivíduos com características intermédias, mas neste caso, no caso destas duas, portanto, da Tefronota e da Neumayer, provavelmente não há hibridação. Eu digo provavelmente porque não fui procurar especificamente, mas se não houver hibridação, elas mantêm características distintas e se calhar nessa zona de contacto até se podem acentuar. Penso que possa ser isso. Pois que é como quem diz, chega-te para lá mesmo, não quero nada contigo. Portanto, Exatamente, até porque repara, quando duas espécies começam a hibridar, e as espécies, em muitos casos, evitam fazer isso porque elas reconhecem as características genéticas, e eu lembro-me de ter falado nisso no webinário das gralhas, como a gralha preta e a gralha cinzenta, e houve estudos que foram feitos, creio que em Itália, numa zona de contacto, e houve um indivíduo que teve a estudar os ninhos dos casais mistos, porque às vezes há casais em que é uma gralha preta com uma gralha cinzenta, e chegou à conclusão que a produtividade dos casais mistos era menor e que os híbridos que daí resultavam eram geneticamente menos aptos. E, portanto, as espécies, embora ocasionalmente possam hibridar, esses híbridos têm pouco sucesso e, portanto, esses fenótipos intermédios acabam por estar condenados ao fracasso, se a diferenciação genética for grande. uhum. E outra questão, esta espécie parece-me que é essencialmente residente em toda a sua área de distribuição. Sim, sim, como aliás a maioria das citas. Isto são aves que, como vivem nas árvores e encontram provavelmente alimento durante todo o ano, porque o que acontece, por exemplo, a nível da nossa trepadeira azul, que é mais conhecida, ela alimenta-se naturalmente de material animal, de matéria animal durante a primavera, mas depois no inverno vem muito aos comedores, portanto é o que fazem muitas aves que não migram, e como sabemos, no inverno há poucos insetos, então o que elas fazem é no inverno viram-se para o material vegetal. No caso desta trepadeira, não é muito diferente, portanto, ela no verão come insetos, no outono e no inverno come sobretudo sementes, mas os caracóis também são importantes. Aparentemente, na região onde ela ocorre, talvez por ser um bocado mais a sul, haverá caracóis disponíveis durante todo o ano. Diz um apontamento curioso, que isto no Birds of Western Palearctic, que na Grécia elas se vão alimentar nas escarpas junto ao mar, portanto, aquelas escarpas marítimas, que é também uma curiosidade. Por acaso eu não sabia, não as vi em zonas costeiras, mas é curioso ver que se vão alimentar em escarpas marítimas. Entre os itens animais incluídos na dieta desta trepadeira estão lagartixas, e diversos insetos, como hemípteros, coleópteros, lepidópteros e formigas, aranhas, e caracóis, e depois diverso material vegetal.
mas efetivamente elas não fazem assim muitos movimentos e, portanto, não. Eu acho que não tem necessidade. Repara, a migração envolve sempre riscos, como nós sabemos, e, portanto, uma ave que consiga sobreviver o ano todo sem ter que viajar, vamos chamar-lhe assim, não vai viajar só por lazer. As aves não viajam por lazer, as aves viajam por necessidade. E, portanto, se ela conseguir sobreviver, e há muitas aves que conseguem sobreviver o ano todo sem migrar, ela não migra. Portanto, efetivamente, tanto quanto se sabe, tirando alguns movimentos dispersivos que é normal nas aves residentes, isto é uma ave essencialmente sedentária. Mas sabe-se que há movimentos altitudinais no inverno, em algumas zonas, por exemplo, na Rússia e na Arménia, onde, nas zonas mais elevadas das montanhas, onde aquilo fica tudo coberto de neve, aí elas deixam de se conseguir alimentar e então descem para os vales, para zonas de menor altitude e até se aproximam dos jardins, mas assim que as condições melhorarem, elas voltam lá para cima. Portanto, elas só vêm aos jardins em caso de necessidade, quando a neve as impede de se alimentarem nas zonas mais montanhosas. Mas elas vão para grandes altitudes, não é? É pelo que eu percebi. Podem ir, deixa-me ver aqui o que é que diz no Birds of Western Palearctic. Na Turquia, por exemplo, elas ocorrem em zonas de afloramentos rochosos em colinas e montanhas e em encostas rochosas até aos 2100 metros nos Montes Táuricos. E que na Anatólia, em maciços calcários, vão dos 1300 aos 3300, embora sejam raras acima dos 2.600. Portanto, não vão a grandes altitudes, mas aparentemente, porque tem aqui até aos 2.000 e tal, e na Rússia a mesma coisa, até aos 2.000 é mais ou menos habitual, só que isto depois são altitudes que no inverno ficam cobertas de neve, portanto vão ter mesmo que fazer descidas. Pois eu não sabia que elas vinham mesmo estar cá abaixo até junto ao mar, pelos vistos, isso aí também é interessante, não é? Pois, isso também foi novidade para mim, que eu isso também não sabia, mas de qualquer forma é curioso, porque se tu fores ver o mapa de distribuição desta espécie, que está, por exemplo, no Birds of the World, tu vês que a distribuição dela ali nos Balcãs começa na Croácia, vai pela costa toda da Croácia, desce pela Albânia até à Grécia, a distribuição é muito costeira. Portanto, não é estritamente costeira, mas vem até à costa. Portanto, Sim, sim, aparentemente, sim. elas habituaram-se a explorar essas áreas também. Uhum. Havendo tanta espécie, provavelmente nem sequer tem subespécies, ou tem? Tem cinco subespécies, tem cinco subespécies, tem a Credo. subespécie nominal, que é Neumayer na Península dos Balcãs, tem a siriaca no sudeste da Turquia, depois na Síria desce até Israel, tens a rupicola no nordeste da Turquia e no Cáucaso e vai até ao Azerbaijão, tens a Tchitcherini no Irão Ocidental e tens a plumbeia no centro-sul do Irão, que é assim mais cinzenta. Repara que isto é uma espécie residente, e eu acho que nós já falámos isso noutras espécies. Quando as aves são muito residentes, embora a distribuição nos possa parecer contínua quando olhamos para o mapa de distribuição, mas se elas se mexem pouco, há pouco contacto entre as diferentes populações e com o passar dos anos elas vão adquirindo características distintas. Portanto, não quer dizer que não haja às vezes espécies residentes sem subespécies, mas tendencialmente as aves muito sedentárias acabam com o tempo por evoluir para características distintas e são frequentes os casos em que há muitas subespécies. Nas aves migradoras, às vezes acontece o oposto, têm áreas de distribuição vastíssimas e são monotípicas. Uhum. Gonçalo, ficamos por aqui hoje. Hum, para a próxima, como é que é? Vamos continuar com aves na Grécia? Vamos, Ou... lembras-te que eu referi há pouco que tinha ido às ruínas de Delfos, que foi onde via a Cita Neumayer, e que nessa visita a esse local tive 3 espécies novas. Portanto, vamos continuar não apenas na Grécia, mas vamos continuar em Delfos, porque em Delfos ainda há mais 2 passarinhos para falarmos, ficarão para as próximas conversas. Sim, senhor. Então, olha, muito obrigado e vamos esperar então por esses passarinhos gregos que vêm a seguir. Sim, senhor, fica combinado. Até breve. Até à próxima. Obrigado.